golpe ele será sempre dado, sempre acontecerá golpe. Conforme o mundo foi se desenvolvendo, conforme as coisas foram acontecendo, notícias como essas que você viu aqui agora, elas foram se tornando cada vez mais comuns. Vou dedicar esse programa todo para te explicar sobre o que esses golpes, como eles fazem, como você evita, o que é que você tem que se precaver, enfim. A minha ideia aqui hoje é que você possa começar a investir no mercado cripto da maneira certa. O problema não é a criptomoeda, o problema são o que as pessoas estão fazendo com ela. Fala, senhores, muito bem-vindos. Terça-feira às 20 horas é dia de Token Show e hoje não é diferente, a gente está com um programa um pouco diferente hoje. Hoje a gente vai falar sobre golpes. Michel, como assim? Você já deve ter ouvido falar sobre golpes no mercado de criptomoedas. Eu tô aqui, vou dedicar esse programa todo para te explicar sobre o que esses golpes, como eles fazem, como você evita, o que é que você tem que se precaver, enfim. A minha ideia aqui hoje é que você possa começar a investir no mercado cripto da maneira certa. Você deve ter visto que recentemente explodiu no Brasil questão de jogos de azar, explodiu no Brasil questão de pirâmides financeiras, gente sendo presa. Então a gente vai falar o que isso tem a ver com cripto, o que é que não tem a ver com cripto e como é que você pega só a fatia do bolo, a só cereja do bolo, que é a parte que realmente interessa, que é a parte onde a gente vai investir, onde a gente vai utilizar a tecnologia, onde a gente vai poder transformar tudo isso em resultado financeiro para a nossa vida de maneira honesta, que é o que eu tenho certeza que você está procurando aqui. Meu nome é Michel, sou contador, sou especialista em criptomoedas, estou nesse mercado desde 2019 e será um prazer estar com você aqui hoje. Vamos nessa! As notícias da semana eu vou colocar na tela aqui para você enquanto eu vou falando, porque não são notícias que eu quero explorar, eu só quero te lembrar que isso aconteceu, porque eu vou falar aqui hoje. O que que acontece? A gente sempre viu relatos de golpes. Só que o que que acontece? Eu vou lembrar lá da época dos meus avós. Existia, meu avô sempre me contava isso, que quando ia para a rodoviária, sempre tinha gente dando golpe ali. O cara chegava falando que tinha perdido o ônibus, mas que tinha um colar que tinha recebido de herança da avó, que era de ouro, que aquilo tinha 200 anos, que valia um belo dinheiro e tal, mas que ele ia vender ali, só que ele não queria vender. Então se a pessoa pudesse pegar aquele colar como garantia para emprestar para ele um valor fictício aqui, R$ 200, me passa seu telefone, que quando chegar lá na minha cidade eu te procuro, que aí eu te devolvo os R$ 200, você me devolve esse colar, que é muito importante. A pessoa fazia, e aí depois aquele colar não valia nada, aquele colar valia 5, R$ 10, a pessoa tinha recebido 200 e era assim o golpe. Meu avô sempre me contava essas histórias. Acontece que conforme o mundo foi se desenvolvendo, conforme as coisas foram acontecendo, notícias como essas que você viu aqui agora, elas foram se tornando cada vez mais comuns. Por quê? Porque da mesma forma que a globalização, a logística da internet, o alcance, a facilidade serviu para coisas boas, também serviu para coisas ruins. Um golpista, se ele quer atingir um monte de gente, hoje é muito mais fácil, muito mais barato, ele faz isso de forma muito simples. Com qualquer grupo de internet, com robô de internet, prometendo coisas que não existem, enfim, é muito mais fácil que esses golpes aconteçam. Por que eu estou te falando isso? Antes da gente entrar no conteúdo propriamente dito, eu vou te falar como é que eles atuam, o que é que eles fazem, o que é que você tem que saber desde já para entender sobre isso. Eu quero que você entenda que o golpe não é de criptomoeda ou não é de dinheiro, não é nada disso. Quando você ouviu falar alguns anos atrás sobre dinheiro na cueca, por exemplo, dinheiro em malas, a culpa é do dinheiro? O problema é o dinheiro que estava na cueca? Não, não é o dinheiro que estava na cueca. Então, quando você ouve falar em golpes de criptomoedas, o problema não é a criptomoeda, o problema são o que as pessoas estão fazendo com ela. Eu estou te falando isso que eu quero trazer aqui para a discussão o fato de que o golpe ele será sempre dado, sempre acontecerá golpes. Isso, infelizmente, por mais que a gente trabalhe, tente e tal, sempre existirão golpes. Fake news é um tipo de golpe, por exemplo. Acontece que você pode culpar o meio ou você pode culpar
a pessoa que está aplicando o golpe. Então, a culpa do golpe não é da internet, não é do telefone, não é da companhia de celular, não é da criptomoeda. A culpa do golpe é das pessoas que estão fazendo. E como é que a gente se protege no mundo de inteligência artificial, por exemplo, que uma pessoa pode facilmente se passar por outra? Entendendo que algumas coisas são de fato impossíveis. E onde esses golpes trabalham é o que a gente vai ver hoje. Eu quero que você entenda o seguinte: quando a pessoa quer mexer com a outra, chamar a atenção da outra, fazer com que o sentimento que a outra produza por você, ou que você produza para ela, seja algo forte, ela precisa mexer com algum dos sentidos humanos, algum dos 7 pecados capitais, com alguma coisa mais íntima. Não basta eu chegar para você aqui e falar, cara, eu tenho um negócio muito bom ali, tô te convidando. Pô, tu nunca me viu, como é que tu vai saber que esse negócio é muito bom? Então, como é que eu faço isso? Através de gatilhos, de vários gatilhos. Por que eu tô te falando? O golpe, ele sempre vai vir trajado de um monte de informação legal, de um monte de informação que valida, só que esses validadores, eles não são validados. Vou te contar uma coisa que aconteceu muito recentemente. Eles criam todo um ambiente para que o lesado, a pessoa que está sofrendo aquele golpe, não perceba dos riscos. E aí, quando ela for atrás daquilo, ela vai perceber que é golpe e já é tarde demais. Acontece às vezes que as pessoas nem acham que é golpe. E todos eles têm uma coisa em comum. Elas trabalham na ganância, elas trabalham na expectativa de ter um retorno. Muitas vezes a pessoa que cai em golpe, ela pensa assim, nossa, eu nunca tive isso aqui antes. A oportunidade chegou, essa é minha chance. E eles vão trabalhar muito em cima disso, de tipo assim, cara, tudo isso aí que você fez nunca deu certo, aqui vai dar. E aí existe um outro fator. Primeiro, falei aqui para você dos sentimentos, falei aqui para você de um sentimento específico que é a ganância. Só que tem um outro fator que é muito importante, que é o âncora de preço. Eu vou te explicar rapidamente o que é a âncora de preço. Entendendo essas 3 coisas, a gente avança aqui, você vai entender e nunca mais vai cair num golpe e a gente entra nas criptomoedas. Olha só o que é gancho de preço. Se eu falo para você assim, olha, você ganhou um carro. Você ganhou um carro no valor de 85 mil reais. Você ganhou uma Honda, um Hyundai HB20. 85 mil reais. Você foi o sorteado, só que eu tô vendo aqui que você não está inscrito na nossa associação. Em algum momento você se inscreveu na associação das pessoas que seguem o Pobre Show. Pô, mas você não pagou, cara, você vai precisar pagar, senão você não vai receber o seu prêmio. Quanto é que custa? É 5% do valor. Custa aqui 5% não, vamos colocar menos. É 0,5% do valor, nem sei se dá 0,5%, enfim, custa R$ 450. Faz o seguinte, você paga os seus R$ 450 da associação, em seguida, assim que der baixa o boleto, a gente libera a documentação para você poder retirar seu veículo. Eu posso até te mandar o formulário para você preencher a documentação do veículo toda antes. Mas se não tiver pago, vai bater lá, vai voltar e vai sortear outra pessoa. Olha só o que é a âncora de preço. Eu estou falando para você que você ganhou 85 mil reais, estou te cobrando 450. Só que eu criei uma historinha aqui agora de cabeça que você olha e fala assim, nossa, como é que eu não, putz, não posso perder? Ah, 450 reais para ganhar 85 mil, até se for um golpe, tá tranquilo. Acho que, poxa, para ganhar 85 mil, vale a pena arriscar. E aí é onde a pessoa entra. Olha só outro golpe que eu, como contador, que atendo vários clientes meus foram atacados com isso. Eu falei com vários deles e um cliente ainda assim pagou e caiu no golpe. Entrou em contato um gerente, falou assim, ó, tudo bem, sou o gerente aqui do seu banco, tem um crédito liberado para você aqui do BNDES e tal, me confirma o CNPJ da sua empresa e tal, beleza? Quais outros bancos você tem em conta? A pessoa vai falar, tal, 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 e esse? Não, esse sou eu, mas e os outros? Pronto, ele já pegou o nome de um banco. Aí ele fala assim, beleza, olha, tá liberado aqui para você 1,5 milhão pelo BNDES a juros de 0,5 por mês. Você precisa me mandar essa documentação para eu dar sequência. A pessoa vai, puf, manda a documentação.
Primeiro, ele roubou todos os seus dados. Em seguida, esse mesmo golpista vai e fala assim: olha, só que eu pedi aqui uma decore assinada pelo Bacen, e a decore que você me mandou foi do contador. Não serve, precisa ser do Bacen. Fala com o seu contador, por gentileza. Se ele não conseguir, eu posso te indicar um contador que possa fazer. Mas é importante que seja essa do Bacen, tá? Aí a pessoa vai atrás do contador, fala que isso não existe, porque de fato que não existe. Foi aí que a gente descobriu que isso era um golpe. E aí ela volta e ele fala assim: olha, faz o seguinte, liga para essa pessoa aqui que ele consegue. E aí você pode fazer com ele lá, ele te manda, você manda para mim e a gente já tá tudo aprovado aqui. A pessoa liga e fala: olha, esse documento aí custa R$ 2.000. A pessoa paga os R$ 2.000, pronto. Ele roubou seus dados, roubou R$ 2.000 da pessoa e a pessoa nem viu. Eu tô te falando isso para te mostrar que todos eles estão mexendo com as mesmas coisas que eu te falei, com os sentimentos e com a ganância da pessoa. E aí te envolve numa história e dessa forma você é vítima de um golpe. Sabendo disso, seja em qual plataforma for, seja em que meio for, seja cripto, seja dinheiro, seja cheque, nem existe mais cheque, eu acho, né? Seja no que for, você não vai mais cair em golpe. Você tem que entender essas coisas para saber assim, poxa, eles vão mexer com os meus sentimentos, eles vão mexer com a ganância e eles vão criar umas âncoras de preço que eu vou achar que é barato. Ainda que eu pense que é golpe, eu vou pensar que, poxa, vale a pena eu investir nisso aqui, vale a pena eu colocar o dinheiro nisso aqui. E é aí que você vai perder. Entendido isso, a gente pode avançar. A oportunidade de ouro de hoje vai ser diferente, ele vai ser ao contrário. Vai ser uma maneira de você não perder oportunidades ou você evitar certas oportunidades. O que está acontecendo no mercado cripto? Qualquer um pode criar uma criptomoeda. Eu posso criar uma criptomoeda agora. Posso chamar essa criptomoeda de Pobre Show, por exemplo, e falar que o Pobre Show vai dar inúmeras coisas. Só que, para que aquilo não seja um golpe, precisa de uma série de coisas, uma série de proteções para você, investidor. E para que isso aconteça, você precisa saber tecnicamente. Acontece que eles usam aqueles três fatores que eu te falei e você não percebe. Só que aí, como é que você vai fazer para evitar então esse tipo de coisa? Michel, eu não sei tecnicamente. Chega para mim uma oportunidade que eu acho maravilhosa, como é que eu vou saber disso? Cara, só tem uma única coisa que ela vai te livrar já de muitos problemas, que é o seguinte: não existe dinheiro fácil. Não existe almoço grátis. Ninguém dá nada para ninguém. Escreva isso do jeito que você achar melhor. Mas se estão fazendo isso com você, tá errado, é um golpe. Vou te explicar melhor. O mercado financeiro tradicional, ele paga em média 1% ao mês. Em tokenização, a gente consegue 2, 3% ao mês, que é maravilhoso. Em cripto, cara, nos meus grupos privados, por exemplo, grupo que eu faço assessoria de investimento, a gente consegue chegar a 4% ao mês, em média de 5 a 6% ao mês em investimentos de riscos calculados. Olha só isso. Cenário mercado financeiro 1%, cenário de tokenização 2, 3%, cripto em grupos privados com pessoas extremamente qualificadas, eu estou te falando que pode chegar a 6% ao mês. Isso já é absurdo, 6% ao mês é o que paga a poupança em um ano, para você ter uma noção. Um golpe ele te promete 1% ao dia, 15% ao mês, 10% ao mês. E eles sempre vão te provar matematicamente que isso dá certo. Então você olha para aquilo e fala assim, cara, mercado financeiro tradicional não chega nem perto. Tokenização, que é uma forma de utilizar ferramentas do mercado financeiro tradicional, sem intermediários, não chega nem perto. Cripto, que é um mercado extremamente arriscado e assimétrico, que tem muito dinheiro e faz um monte de milionários, não chega nem perto. Por que que isso aqui, do nada, que ninguém sabe, eu sou, cara, o cara que foi ungido para descobrir esse negócio que tá dando 15% ao mês? Cara, desconfie, tá dando 2% ao dia? Cara, desconfie. Só isso aí já vai livrar você de muitos problemas. Sabe o que que você faz? Você vem aqui no Pobre Show e comenta no vídeo, fala assim, cara, fui convidado para tal coisa. A gente já vai poder te dar uma primeira noção. Outras pessoas já vão poder te dar uma noção legal sobre isso. Você já começa a se inteirar. Procura, mas não procura no Google, porque eles enchem o Google de site de informações e tal. Vai em fóruns, procure site, procure no Instagram, procure falar com pessoas, entender aquilo. Hoje você tem acesso a um monte de influenciador, um monte de pessoa do mercado.
Fala assim, cara, a plataforma tal tá me convidando. Se for, geralmente quando chega para mim, chega muito, quando fala assim, qual o resultado? 20% ao mês. Eu falo, cara, é golpe. Antes de olhar, antes de abrir, eu sempre abro para, pô, não correr o risco de ter algo extremamente novo que eu nem conheço, mas isso nunca aconteceu. 1% ao dia é golpe. Ele negócio aqui faz um investimento de não sei o que faz assim, que faz assado, que foi o primeiro a descobrir, é golpe. Então, não existe dinheiro grátis. A oportunidade de ouro de hoje é você enxergar que as oportunidades que estão aí, principalmente na área de tokenização e cripto, já são oportunidades maravilhosas. A tokenização permite você acessar, por exemplo, investimentos imobiliários que dobram o dinheiro de um ano para o outro em 2 anos. Pô, você compra um negócio na planta, por exemplo, você paga R$ 5.000 o metro quadrado, daí a 2 anos e meio você vende isso por R$ 9.000 o metro quadrado. É maravilhoso isso. Só que não existe você comprar por 55 e vender por 50. Então, sabendo disso, sabendo dessas maracutais, sabendo que, poxa, existe sim um mercado muito bom e regulamentado e lastreado, não fica olhando para essas outras coisas. Hoje eu vou falar para você como é que a tokenização vai te proteger dos golpes. Olha só, tokenização no Brasil, quando regulamentada pela CVM, que é o caso da Tokeniza, patrocinadora aqui do nosso programa, ele obrigatoriamente tem que seguir as normas da CVM. E o que as normas da CVM exigem? Que o produto tokenizado, ou seja, quem está captando dinheiro, tenha CNPJ, tenha ativos envolvidos de fato, tenha sócios conhecidos, compliance, análise jurídica, técnica, tudo isso a Tokeniza faz antes de trazer uma captação. Ou seja, você comprar um token, você está comprando de fato pedaço de alguma coisa ou do que aquilo vem juridicamente embarcado ali para você. Então, se você compra um token imobiliário, por exemplo, ou o imóvel está como garantia ou você está comprando de fato parte do imóvel. Se você compra um token de energia solar, como foi um que a gente trouxe, por exemplo, ou você está comprando parte da usina, ou você está comprando um resultado da usina, ou ainda aquela usina está como garantia de que se a pessoa não te pagar, você juridicamente, através da tokenizadora, consegue recuperar esse dinheiro. Por que eu estou te falando isso? Porque isso resolve um monte de problema burocrático. Imagina só você conseguir fazer um monte de negócios que antes você precisaria de advogado, de contador, de um monte de conselheiro, um monte de coisa, de ir atrás, de fazer compliance, de avaliar a garantia, não sei o que, você receber isso tudo de mão beijada de forma segura. Isso é o que a CVM exige, o que a Tokeniza faz lá. Estou te falando isso porque você às vezes está procurando um monte de coisa que muitas vezes não são tão interessantes assim, só pelo nome. Aproveite essas possibilidades, porque o que, que vai acontecer? Daqui um pouco, isso vai se tornar muito comum, e quando se torna comum, os percentuais caem. A bolsa nos anos 60, por exemplo, ela era muito mais lucrativa do que agora. As próprias criptos, que ainda são muito lucrativas, elas eram muito mais lucrativas lá em 2008, 2010, assim que surgiu. Tokenização surgiu no Brasil em 2022 com a Tokeniza, foi a primeira tokenizadora regulamentada no Brasil. Então isso está extremamente novo. Antes de 2022 não se falava em nada, nenhuma tokenização regulamentada no Brasil. Agora já se fala. Aproveite para entrar no início, você consegue participar muito mais, você consegue opinar muito mais, você consegue ter acesso a coisas muito mais interessantes nesse início. Aproveite esse momento, não perca essa oportunidade. Espero muito que você tenha gostado desse programa. Dediquei esse programa para um assunto que talvez não seja tão interessante de assistir, mas eu tenho certeza que se você chegou até aqui, você está seguro. Um abraço, tamo junto, até a próxima terça.